Olá, sejam bem-vindos aí à nossa diversão diária de matemática. Sou o professor Samuel e vou acompanhar vocês aí durante essa jornada de cálculos, variáveis, estatísticas. E como o primeiro conteúdo, o primeiro assunto, nós vamos trabalhar com contagem e multiplicação. Quem não gosta de contar, né? Contar, a gente conta histórias, faz inúmeros tipos de contagem durante o nosso dia a dia, né? E aqui, basicamente, o que nós vamos fazer aqui nessa primeira aula? Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. Identificar a necessidade da contagem organizada para resolver situações e problemas em diferentes contextos. Conhecer o princípio multiplicativo para a contagem, resolver problemas de contagem, elaborar problemas de contagem, modelar problemas de contagem por meio do princípio multiplicativo. Contagem. O que necessariamente está relacionado à contagem? Contagem está relacionado com contar, de fato, como a própria palavra já sugere, calcular, computar. E o que podemos contar na prática? Podemos contar o tempo, ovelhas, os gols do Messi. Tudo isso é algo que podemos estar fazendo a contagem. Mas o que necessariamente nós vamos contar? Possibilidades. Essa parte do conteúdo vai estar voltada justamente para cálculo de possibilidades. Possibilidades de um determinado evento ocorrer, certo? De acordo com as variáveis disponíveis. Então, para dar uma noção intuitiva do conteúdo, vamos abordar essa seguinte situação aqui. Bárbara e Giovana foram a uma lanchonete para uma delas tomar suco e comer lanche natural. Pediram o cardápio e verificaram que podiam escolher entre 3 tipos de suco: laranja, goiaba e manga. E 2 tipos de lanche natural, simples ou completo. De quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um lanche? Então, perceba que aqui nós estamos relacionando aqui, os sucos com os lanches aqui, né? No caso, o sanduíche natural. Então, você tem várias possibilidades de escolha aqui. Ó. Você pode escolher o que a gente pode fazer. No entanto, essa realidade aqui da Bárbara e da Giovana não é a de milhões de brasileiros que, durante a pandemia, de acordo com dados da Folha de São Paulo, estão sofrendo com insegurança alimentar. O que o Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça faz, basicamente, é uma espécie de contagem. Tá? Esses grupos trabalham com estatística. Voltando ao nosso problema aqui. Desenvolvendo o problema da Giovana e da Bárbara, nós temos o seguinte. Vamos relacionar aqui as opções de suco. Temos aqui o suco de laranja, goiaba e de manga. E os 2 tipos de sanduíches naturais. O que a gente está fazendo aqui, nesse primeiro momento, é construindo a árvore de possibilidades. Através dessa árvore de possibilidades, nós vamos elencar cada suco a um lanche natural e vamos calcular quantas possibilidades tem de lanche para a Bárbara e a Giovana. Então, para a primeira situação que temos, pode ser escolhido suco de laranja com um sanduíche simples e um suco de laranja com o sanduíche completo. Então, aqui eu já tenho 2 possibilidades de escolha. Eu posso estar escolhendo o suco de goiaba com um sanduíche simples e um suco de goiaba com um sanduíche completo. Então, aqui já formo mais 2 possibilidades. E posso estar escolhendo aqui o suco de manga com sanduíche simples e o suco de manga com o sanduíche simples e o suco de manga com o sanduíche completo. Então, tem um total de 6 possibilidades. Aplicando aqui o princípio multiplicativo, nós poderíamos estar resolvendo esse problema de outra forma. Quantas opções de suco eu tenho? São 3 opções, né?
Ou você escolhe, a Bárbara escolhe laranja, ou goiaba, ou manga. Então, o que eu tenho aqui? 3 possibilidades de escolha. E entre sanduíches naturais, ou ela vai escolher sanduíche completo ou o simples. Então, tenho 2 possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, eu vou chegar no mesmo resultado. 3 vezes 2, 6. Vamos para a próxima situação aqui. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carne: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz, arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por carne e um acompanhamento? Aplicando a mesma situação da árvore de possibilidade, você pode selecionar aqui, ó. Você pode ligar aqui a carne de boi com o arroz, carne de boi com a macarronada e a carne de boi com a salada. E vai ligando, vai formando todas as possibilidades. Carne de porco com arroz, carne de porco com a macarronada e a carne de porco com a salada. E aqui a carne de frango com... E assim sucessivamente, ó. Ao término aqui, você vai ter formado aqui, ó, 3 possibilidades aqui com o boi, né? A carne de boi, 3 com a de porco, 3 com a de frango e 3 com a de peixe, que vai dar um total de 12 possibilidades. Aplicando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, eu somente iria contar aqui, ó, a quantidade de opções de carnes, que no caso seriam 4, e a quantidade de opções de acompanhamento, que no caso seriam 3, dando um total de 12 possibilidades. Vamos aqui para outra situação. Em uma sala de aula de 8º ano com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Vamos lá, eu tenho o total de alunos são 25. Como representante, então, eu tenho 25 opções de escolha aqui nessa turma. 25 opções. Dado que eu já escolhi um como representante, então me restam aqui somente 24 opções, não é isso? Eu já escolhi um aluno dos 25 para ser o representante, então sobram-me 24 opções. Então, aplicando o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, eu vou ter o seguinte: 25 vezes 24, 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 2 vezes 4, 8, e 2, 10, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 0, 0, 6. Então, vou fazer aqui 600 possibilidades de escolhas. 600 possibilidades de escolhas de 2 representantes de uma turma de 25 alunos. Aí, esse próximo problema aqui. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Vamos lá. A princípio, vamos entender o que são anagramas. Anagramas são palavras que são formadas pela permutação das letras de uma palavra original. Por exemplo, rosa. Rosa, eu vou somente mudar a posição das letras para formar novas palavras. Essas novas palavras são denominadas anagramas. No caso aqui, a quantidade de letras que eu tenho disponível na palavra rosa são 4. Então, vou ter 4 posições disponíveis aqui
para rosa. Então, para a primeira posição, eu vou ter 4 opções. Ou eu vou colocar o R, ou o O, o S ou o A. Para a segunda posição, vou ter 3 opções. 3. Para a terceira posição, 2. E para a quarta posição, 1. Aplicando o princípio multiplicativo aqui, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, vou ter um total de 24 anagramas. Isso aí pode ser facilmente verificado se você for mudando a posição dessas letras. No caso, vou deixar o R, aí você muda a posição do S com O. E deixa o A. E vai fazendo isso aí, você vai chegar a um total de 24 anagramas. Vamos para esse próximo problema. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Observe para essa placa, eu tenho 7 posições disponíveis. Tenho 3 para as letras e 4 para os algarismos. Aí vamos lá. Quantas letras tem no alfabeto? São 26 letras. Então, para essa primeira posição da placa, eu tenho 26 opções de letras. O exercício ele não faz nenhum tipo de referência na questão de que essas letras possam ou não ser repetidas. Então, para a segunda posição, dado que eu escolhi uma letra, vamos supor, se for a letra A, eu posso repetir a A na próxima posição da placa. Então, vou ter mais 26 opções de letras. Para a terceira posição, a mesma coisa, 26 opções. Então, vai dar um total, no caso, vai ficar para essa primeira parte, 26 vezes 26 vezes 26. Agora, vamos lá. Quantos algarismos eu tenho? Nossa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Para essa posição aqui, eu tenho 10 opções. Então, vamos lá. Vou botar 10. Posso colocar para a segunda posição da placa, posso colocar qualquer um desses algarismos. Então, vou ter mais 10 opções. Para a terceira posição da placa, a mesma coisa. 10. E para a quarta posição, 10. Então, aqui vai dar o quê? 26 vezes 26 vezes 26 vai dar 26 ao cubo. Vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 à quarta. Você pode desenvolver isso aqui, multiplicando 26 vezes 26. E depois, novamente, multiplicando por 26, ou pode entregar esse valor da forma que está aqui, como potência. Tá? Também está correto. Vamos para o próximo problema. Bernardo é o técnico do time masculino de handebol da escola de Mari. Ele tem de mandar confeccionar os uniformes do time para o campeonato que vai acontecer no fim do ano. Como as cores da escola são azul, amarela, vermelha e branca, a empresa que vai confeccionar os uniformes deu as seguintes opções de escolhas para Bernardo. 3 cores de camisetas, no caso vermelho, amarelo e branco, e 2 cores de short, branco com listra azul e todo azul. Aplicando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, nós vemos o seguinte, que temos aqui 3 opções de camisetas e temos 2 opções de short. Então, vamos lá. Organize essas opções em árvore de possibilidade e responda. Então, a árvore de possibilidades está aqui. Vamos lá. Letra A. De quantas maneiras diferentes Bernardo pode montar um uniforme com a camiseta e um short? Então, se a gente for ligando passo a passo, vai dar o quê? 2 opções aqui. Ele pode usar uma camiseta vermelha com short listrado, uma camiseta vermelha com short azul.
duas opções. Ele pode usar uma camiseta amarela com short listrado, a camiseta amarela com short azul, mais duas opções. Ele pode usar a camiseta branca com short listrado e a camiseta branca com short azul, mais duas opções. Então tem um total de 6 possibilidades. Ou simplesmente aplicar o princípio fundamental da contagem. Então teria aqui 3 vezes 2, 6. 6 possibilidades de combinações, né? Para a letra B, do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Então, vou excluir essas duas opções aqui, ó. E vou utilizar só a branca. Então, se for utilizar só a branca, então ele vai ter duas possibilidades, né? Ou a branca com o short listrado, ou a branca com o short azul. Ser duas possibilidades. Para essa primeira, 6 e a segunda, 2. Tá. Do total de possibilidade, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Então, vou fazer o seguinte. Vamos excluir a camiseta vermelha e a amarela. Então, portanto, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou só ter a combinação da camiseta branca com o short listrado e a camiseta branca com o short azul. Então, vou ter duas possibilidades. Espero realmente que vocês tenham compreendido o assunto. Na próxima aula, nós vamos voltar com exercícios relacionados com essa aula. Tá? Até a próxima. Valeu!